quando vocês chegando. E aí eu fiquei prestando atenção. E algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, teve gente que trabalhou muito hoje, durante o dia todo. E assim mesmo continuavam sorrindo. As pessoas que vinham chegando, eu procurei identificar alguma pessoa de mau humor, ou uma pessoa que estava chateada, ou triste, e também não encontrei ninguém. Aí eu falei assim, puxa, é interessante, quando o povo de Deus se reúne, alguma coisa diferente acontece. E é sempre um desafio. Que palavra você vai trazer na abertura do evento? A abertura do Congresso da Pioneira. E aí eu tentei recordar um evento, alguma coisa que foi muito marcante para o povo de Israel, onde eles tiveram um comportamento similar a esse que vocês estão tendo aqui esta noite. E aí, pedindo ajuda aos universitários, eu cheguei a um texto. E o texto lembra quando o rei Davi estava feliz da vida quando a arca retornou. E quando a arca retornou, Davi teve um impulso muito interessante. Quem lembra o que Davi fez? Ele dançou. Até pensei em dançar. Mas eu ando meio enferrujado. Mas eu achei interessante, porque na medida que fui preparando a mensagem que eu queria deixar na abertura, eis que os jovens vêm aqui na frente e dançam. E dão uma mensagem muito similar à que eu queria dar. Gente, isso é Deus orientando. E a mensagem que a música trouxe está bem dentro daquilo que nós queremos alcançar, como pioneira nesse congresso. Bem, então eu tinha desistido de dançar, ainda bem, porque já dançava. E na medida que eu recorri ao texto, eu vi que Davi naquele dia se inspirou e fez mais uma coisa. Alguém lembra? Agora é mais difícil. Davi se inspirou para escrever um salmo. E esse salmo tem tudo a ver também com a letra que foi cantada aqui. E é a mensagem que eu gostaria de deixar na abertura desse congresso. E se você pudesse comportar desse jeito durante os dias que passaremos junto aqui, com certeza isso fará algo novo na tua vida. E quando você voltar à tua igreja e levar tudo isso com essa tamanha alegria, o que nós vamos viver junto aqui, com certeza isso será um grande impacto. Eu quero convidar vocês em abrir a Bíblia no Salmo 96. Eu não vou ler o Salmo todo, mas eu quero ler os primeiros 7 versículos, porque eles contêm exatamente aquilo que o meu coração está sentindo. E aquilo que eu gostaria que você, querido irmão, querida irmã, sentisse nesses dias que passaremos juntos aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamei a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Terrível, mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Irmãos, se nós vivermos isso nesses dias aqui, nós com certeza sairemos aqui muito abençoados. Eu estou muito feliz de reencontrar parte da família pioneira, e o meu desejo é que vocês consigam levar esse calor, esse carinho de volta depois para as suas igrejas. Para adiantar o nosso congresso, nós contamos com um convidado especial, um convidado
eu julgo assim que já o irmão da casa, porque entre os irmãos não há essa frescura toda de apresentações, não é verdade? Mas ele se tornou muito importante. Ele, além de ser muito conhecido no nosso meio, ele agora é o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira. E eu quero pedir ao pastor Silvado que venha aqui à frente. Nós queremos saudá-lo em nome da Convenção Batista Pioneira e nos alegramos de tê-lo aqui em nosso meio. Com certeza a sua agenda é bem complicada, mas agradecemos por ter recebido o nosso convite e de estar aqui no nosso meio. Será um grande prazer. Bem-vindo, pastor Silvano. Deus te abençoe. Irmãos, é uma alegria estar com os irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos mais tarde, mas em nome da Convenção Batista Brasileira, quero dar uma palavra de encorajamento, de gratidão. É muito bom estar com a Convenção Batista Pioneira entre as nossas convenções que juntos fazemos a obra evangelística do Brasil e do mundo. Juntos nós servimos ao Senhor para que Jesus possa ser proclamado a todas as nações. É uma alegria estarmos juntos aqui. Eu pessoalmente tenho muita alegria desde que eu voltei para o Brasil há 25 anos atrás. Tenho sido muito abençoado convivendo com o povo da Pioneira e, como o irmão falou, eu me sinto parte mesmo desse povo. Sempre tenho estado em congressos, eventos e é com muita alegria que eu recebo um convite quando ele vem da Pioneira. E é uma alegria estar mais uma vez com os irmãos. Mas eu trago uma saudação de todas as igrejas batistas do Brasil. Eu tenho uma ovelhinha na minha igreja muito preciosa, o nome dela é Juju, o apelido que a gente chama, ela é pequenininha, e a Juju é muito querida e muito esperta. A Juju, ela faz balé, e na primeira apresentação de balé, o papai foi com a mamãe e com o irmãozinho pequeno. Terminou a apresentação, eles foram lá, deram um abraço nela, um beijo, disseram que ela tinha dançado muito bem. E ela disse obrigado. Na hora da janta, a mamãe disse: você ficou feliz que todo mundo foi lá na tua apresentação? Ela disse: fiquei. Mas eu gostaria de ter ganho flores, que nem a minha amiguinha. Então, a amiguinha dela, os pais tinham levado flores. A mãe guardou aquilo, escolinha, você sabe como é, sempre tem outra apresentação, né? Na próxima apresentação, a mãe sai do trabalho rapidinho, compra 4 rosas, faz um buquê, leva para a apresentação. Quando termina a apresentação, a mãe entrega aquele buquê para o pai e diz: está para a Juju. Lembra do que ela falou? O pai foi lá, deu um buquê para ela ficou toda emocionada, deu um beijo nela. Jantar da família naquele dia. A mãe pergunta: e aí, Juju? Gostou que foi todo mundo na tua apresentação? Ai, eu gostei. Mas mamãe, quem foi que comprou aquelas flores? A mãe disse: fui eu, quando saí do trabalho, mas quem deu foi a nossa família. Eu, pai e teu irmãozinho. As flores são da nossa família. Ela ficou calada. À noite o pai foi colocá-la na cama para dormir. Ela virou para o papai e disse: papai, eu quero te agradecer pelas flores. Ele disse: Juju, que bom. A mamãe comprou, mas você pegou as flores e embrulhou com amor e me deu. E nesses dias você faça o mesmo exercício que a Juju fez. Ela procurou enxergar o sentimento que estava na entrega das flores. Eu tenho certeza que num evento como esse, muitos irmãos aqui dessa igreja estão trabalhando muito. Enxergue o amor que está embrulhando todas essas ações e expresse a sua gratidão. Você vai ser abençoado, você vai abençoar esses irmãos. Viver como o corpo de Cristo é muito especial. E quando a gente abre o coração e deixa que esses sentimentos sejam expressados, a gente descobre que um abençoa o outro, e o corpo de Cristo é fortalecido. A Convenção Batista Brasileira ela é resultado de pessoas que procuraram abençoar outras pessoas e, como consequência, foram abençoadas. Não é assim na igreja?
esses dias sejam muito especiais para todos nós. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Silvado, irmão Rui. Queridos irmãos e irmãs, temos uma alegria muito grande em receber a todos os irmãos, todas as irmãs das igrejas, das congregações, os membros das nossas juntas, também as nossas instituições aqui representadas. É uma alegria muito grande poder revê-los, é uma alegria muito grande saber que todos estão engajados nesta obra. É também gratificante receber o carinho dos irmãos aqui de Guaíra, que têm nos recebido nos seus lares, que têm nos recebido na sua igreja, neste lugar preparado para este tempo que se transforma num santuário para o culto ao nosso Deus, e que este sentimento esteja presente no coração. Vamos aprender, agora não sei se é com o pastor Silvado ou com a Juju, mas vamos embrulhar tudo isso no amor e sentir a alegria desta comunhão em conjunto, pensando juntos sobre o tema do nosso congresso. Nós gostaríamos de repetir juntos aí a nossa divisa, uma vez que o tema trata a respeito da expansão missionária da igreja, com ênfase no crescimento das igrejas. E Atos capítulo 9, versículo 31 é a nossa divisa. Eu quero convidar então os irmãos e irmãs para que se coloquem em pé por um momento, e nós vamos então juntos dizer a nossa divisa, que está em Atos 9, 31. Todos juntos, por favor, vamos lá. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Muito obrigado. Podem assentar. Nós nos alegramos porque podemos juntos não apenas refletir sobre este tema, mas podemos também sentir o desafio que vem da palavra do Senhor, também dos testemunhos que ouviremos, das ferramentas sobre as quais ouviremos não apenas testemunhos, mas também seremos desafiados a utilizá-las, proporcionando assim maior crescimento em nossa vida pessoal, desenvolvimento da nossa família, da nossa igreja, crescimento das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Então estamos juntos neste propósito, e nós queremos expressar isso de muitas maneiras. Vamos iniciar louvando a Deus agora, mas nós vamos também ouvir mensagens, pregações, e também queremos dizer isso de uma maneira significativa para o povo de Guaíra, para aqueles que de alguma maneira receberão também a influência da presença dos batistas pioneiros nesta ocasião. Vamos lá. Eu trago saudações da Igreja Batista do Bacaxeri, onde pastoreio há 25 anos. Quando você estiver por Curitiba, por favor, planeje estar ali pela região da Igreja Batista do Bacaxeri. Fica na antiga BR-116, perto do Hospital Vita. Quando você for a Curitiba, faça planos para vir adorar a Deus conosco. Temos cultos aos domingos, temos culto quinta, sexta e sábado. Então apareça por lá num desses horários, num desses dias. Vai ser uma alegria cultuar ao Senhor com os irmãos. Se tiver num outro dia que não tenha culto, apareça. Vai ser muito bom tomar um cafezinho com o irmão, conhecê-lo um pouco mais e ter a oportunidade de ter um pouco de comunhão com os irmãos. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, abrir, conectar, acessar, sei lá o que você faz para conseguir chegar no texto bíblico, né? Hoje em dia você não sabe mais o que dizer para o pessoal, mas depois que você chegar no texto bíblico, converse com a pessoa que está do lado para ver se ela tem. Se você não trouxe Bíblia hoje, eu queria incentivá-lo a trazê-la amanhã, para que a gente pudesse, com a Bíblia aberta, estar acompanhando o nosso estudo do texto. Hebreus capítulo 12, de 1 a 4, um texto bem conhecido nosso. Mas antes de nós estarmos pensando nisso, eu queria fazer um pedido. Quem tem menos do que 45 anos, por favor, fique de pé. Quem tem menos do que 45 anos, fique de pé. Olha lá. Olha que moçada bonita. Isso, o povo que ficou sentado bate palma agora.
turma? Ó, fica de pé, fica de pé. Você pensa que a vida é fácil? Agora que vocês estão começando a ver onde é que a coisa vai. Ou essa turma começa a assumir a conversão batista pioneira, ou nós vamos ter sérios problemas no futuro breve, próximo. Uma das grandes dificuldades que qualquer organização tem é a renovação de liderança. E renovação de liderança não acontece de repente, é um processo. Infelizmente, o que muitas vezes acontece é que o líder fica e morre. Aí entra um líder novo que não viu nada, não aprendeu com ele, não cresceu, não sabe a história, e ele vai ter que cometer os mesmos erros, porque ele não aprendeu, pelo menos para fazer erros novos, e não os velhos. Nós temos que incentivar a geração mais nova, dentro das nossas igrejas, a começarem a assumir posição de liderança. E você que ficou sentado, você não vai ficar sentado de braços cruzados, não se iluda. No reino de Deus, sabe quando chega a aposentadoria? Na hora em que você entra naquele caixote de madeira. Ali é a aposentadoria no reino de Deus. O que você vai fazer é apoiar essa nova geração para que ela dê conta do recado. Você vai orar por eles, você vai mentoreá-los, você vai ajudá-los a construir a partir do que já existe. Você vai, com temor e tremor, enxergá-los mudar as coisas. Escutaram o que eu disse? Com temor e temor, enxergá-los a fazer o quê? Fazer o quê? Eles vão mudar as coisas. Por isso que eles são outra geração. Porque senão a nossa convenção fica anacrônica. Ela começa a ser a convenção que responde para uma geração que já foi. Ela responde perguntas que já não mais são feitas pela sociedade. Atende necessidades que não existem mais. Por isso que nós precisamos de renovação, precisamos dessa mudança. Eu não sei como é que está na sua igreja. Lá na nossa igreja, intencionalmente, nós temos trazido a geração X, que são vocês que estão aí com os 40, né? E o povo mais novo para dentro das posições de liderança da igreja. Temos procurado ouvi-los. Se na sua igreja isso não está acontecendo, por favor, faça isso. Intencionalmente. Se na Convenção Batista Pioneira ainda não está acontecendo isso, façam isso intencionalmente e corram o risco. A mensagem de hoje trabalha com isso. Pode sentar. Muito obrigado. A mensagem de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre correr riscos, sobre ouvir a nova geração. Se nós queremos ter uma nova estratégia missionária, se nós queremos crescer, que as nossas igrejas cresçam, sejam relevantes na cidade onde elas estão, nós temos que ouvir as novas gerações. Nós temos que entender como a nova geração pensa, porque daí nós vamos entender como a cidade está pensando, e nós vamos conseguir ter o mesmo evangelho embrulhado com papel de presente daquela geração. O conteúdo da mensagem é inegociável. O evangelho é inegociável. O papel de presente com que ele é apresentado, esse deve ser mudado sempre. Quando nós vamos falar com uma pessoa da terceira idade, tem que ser um papel de presente com a cara da terceira idade. E quando vamos falar com uma criança, dá para falar do mesmo jeito que a gente fala com uma pessoa de 60 anos? O papel de presente tem que ser próprio para uma criança. Quando a gente vai falar com um adolescente, o papel de presente pode ser o mesmo? Não, tem que ser outro papel de presente. É isso que tem que acontecer na igreja. O conteúdo inegociável, o conteúdo bíblico,
que só Jesus salva, que precisa de arrependimento para perdão de pecados, mas a maneira como isso é apresentado tem que ter a cara de cada geração. A expansão missionária da igreja acontece quando isso é feito em cada geração. Infelizmente, em muitas igrejas, porque não renovaram sua liderança, elas continuaram fazendo o que sempre fizeram, com dedicação, com zelo, com amor, mas elas já não são mais relevantes para a sua cidade, não são mais relevantes para a geração delas. Por quê? Porque elas já não atendem mais aquele momento na cidade. Como a sua igreja pode ser relevante para aqueles adolescentes e jovens que se reúnem no posto de gasolina toda sexta-noite, lá naquela loja de conveniência? Não tem isso na sua cidade? Aquela multidão que se reúne lá? Como é que a sua igreja pode ser relevante para aqueles jovens? Lá em Curitiba tem o Largo da Ordem, uma multidão se reúne lá. Como é que a nossa igreja pode ser relevante para eles? Como que a sua igreja pode ser relevante para aquela moçada que está lá na faculdade, que tem na sua cidade? Lá naquele campus. Esse é o nosso desafio. E tudo isso vai começar a ficar claro para nós, partindo de um princípio bíblico que é inegociável. Nós vamos ter vitória na corrida da vida cristã se nós buscarmos uma coisa muito simples, que todos nós concordamos. Vamos ler juntos esse texto? Sejam santos, porque eu sou santo. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. O nosso problema não é discordar das coisas, não. O nosso problema não é não conhecer. Alguém nunca tinha visto esse texto? Alguém nunca tinha lido esse texto? Nosso problema não é falta de conhecimento. O que eu queria conversar aqui é conosco, por cada um de nós. O crescimento da nossa igreja passa por nós. Sabe por quê? Porque a nossa igreja é nós. A sua igreja é você. Ela vai ter a sua cara, porque ela é feita por você e influenciada por você, para o bem e para o mal. Essa que é a tristeza e essa que é a bênção. Você pode voltar desse congresso influenciando a sua igreja para o bem, mas para isso você tem que perseverar nessa proposta de buscar santidade, de viver uma vida que faça diferença na vida dos outros e que agrade o coração de Deus. Eu gosto muito de esporte, sempre gostei. E eu ouvi uma história que me chamou a atenção, que tem a ver com os Jogos Olímpicos no México. Talvez você conheça. Lá nos Jogos Olímpicos, um atleta da Tanzânia, ele foi correr a maratona e ele chegou 1 hora depois da entrega das medalhas. Já estava escuro, frio, pouquíssima gente tinha ficado no estádio, o pessoal já estava indo embora, quando de repente soa a sirene que um atleta estava chegando. Ele chega machucado, depois de correr 16 quilômetros. John Stephen, quando chega para correr aqueles 400 metros, as pessoas percebem que ele está machucado. Ele tinha um curativo na perna, a perna estava sangrando. O estádio fica de pé e ele corre aqueles 400 quilômetros com os remanescentes do estádio aplaudindo, animando para que ele chegasse ao final. Quando ele chega no final, ele se atira no chão. E alguém pergunta para ele, por que ele não desistiu? Ele não ia ganhar a prova de qualquer jeito. Por que ele sofreu tanto durante a prova? A resposta dele é impressionante. O meu país não me mandou até aqui para começar a corrida. Meu país me enviou até aqui para terminá-la. Eu consegui um vídeo na internet, a qualidade não é muito boa, porque é muito antigo isso foi lá em 1960 e qualquer coisa. O importante é a gente
pegar um pouquinho do sentimento da coisa lá. Passa o vídeo pra gente, por favor. Para algunos, la recompensa es algo personal, el saber que terminarán lo que fueron enviados a hacer. Poco después de una hora que Mamo Wolde atravesara la línea de meta, John Stephen Actuari de Tanzania se aproxima al estadio, el último hombre en completar la jornada. Una voz le llama de muy dentro y le dice que continúe, así que él prosigue. Hemos visto a un joven corredor africano que simboliza lo más fino del espíritu humano. Un desempeño que da real dignidad al deporte. Un desempeño que enaltece el deporte de su categoría de hombres maduros jugando en los juegos. Un desempeño el cual le da un significado a la palabra valentía, al honor de John Stephen Actuari de Tanzania. Tal vez las palabras de John Stephen Actuari resumen todo lo que es cierto sobre el espíritu de los humanos. Cuando se le preguntó el por qué no se rindió, él simplemente contestó: mi país no me envió 5.000 millas hasta aquí para empezar la carrera. Ellos me enviaron 5.000 millas hasta aquí para terminar la carrera. Quando a gente vê esse tipo de situação, isso nos leva a pensar sobre a vida cristã, sobre a facilidade com que muitas vezes nós abandonamos aquele propósito que nós fizemos diante de Deus, com um ministério na igreja, com uma tarefa que nós decidimos fazer para o Senhor. É tão fácil nós desistirmos daqueles valores da vida cristã que colocamos e de repente, por conveniência, por preguiça ou simplesmente porque temos que lutar muito com a nossa natureza pecaminosa, nós baixamos o padrão e desistimos. O livro de Hebreus que nós vamos ler, ele foi escrito para judeus que estavam enfrentando uma provação tremenda, muita pressão, perseguição, uma fase da vida, da história da igreja em que surgiram muitos mártires. Eles foram desmoralizados, desencorajados, a igreja era perseguida, eles eram mortos, ninguém sabia se estaria vivo no dia seguinte. Nessas águas turbulentas da fé cristã, muitos estavam desistindo. O escritor de Hebreus manda que eles olhem para o exemplo, para Jesus Cristo. Olhem por exemplo daquelas testemunhas que perseveraram ao longo de toda a história confiando em Deus. O escritor de Hebreus manda que eles abandonem tudo aquilo que atrapalhava para que eles prosseguissem na caminhada cristã. Eu espero que ler esse texto olha o seu coração, como tem falado no meu coração. Veja aí na Bíblia que você tem diante de você. Hebreus 12, de 1 a 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sede santos porque eu sou santo. A vitória de uma vida santa é de quem tem um coração ensinável. A pergunta é se você tem um coração ensinável. Nada mudou de 5 anos para trás para hoje. A proposta da vida cristã é que nós sejamos seres em transformação, seres que estão crescendo. A minha percepção de Deus hoje precisa ser maior, melhor do que era um ano atrás. Eu tenho que ter uma percepção mais clara do que é a vida cristã hoje, do que era 10 anos atrás. Não existe virtude em ser a mesma pessoa a vida inteira. Na realidade, isso pode ser uma grande derrota na vida cristã. Pode significar que eu estou morto espiritualmente e que eu sou apenas um religioso, que cumpre ritos e segue regras. E é por isso que nada muda, pelo menos exteriormente, na minha vida. O texto de Hebreus nos desafia a ter um coração ensinável. E é interessante, veja no versículo 1, vamos ler juntos essa parte do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Ora, o que significa esse nuvem de testemunhas? Nuvem. Pergunta a pessoa do lado aí, o que quer dizer essa nuvem de testemunhas? Pergunta para a pessoa do lado, o que será que significa isso? Pergunte aí para a pessoa do lado, o que significa essa história de nuvem de testemunho? O que é? É um bando de gente leve que fica lá no ar. Deve ser isso, né? Gente que tem menos de 60 quilos. O que é nuvem de testemunhas? Na realidade, a palavra nuvem significa uma multidão de pessoas que tem uma unidade no seu testemunho. É isso que o escritor está falando. Ele está falando sobre pessoas que têm as suas vidas, que servem de testemunho e inspiração para nós. Ele está fazendo referência ao capítulo anterior, capítulo 11. Dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, capítulo 11. Olha a nuvem de testemunhas que ele encontra nesse capítulo. Na realidade, cada geração é desafiada a aprender com a geração anterior. Aí eu compliquei a vida dos jovens agora. Porque a tendência, quando a gente entra na adolescência e entra na juventude, qual é o processo? Até a adolescência, pai e mãe usam capa de super-herói. Enquanto você é junior, criança, pai e mãe é perfeito. Na adolescência você tem um grande desencantamento. Você descobre que seu pai e sua mãe não são perfeitos. Uau! Eles são gente normal de carne e osso. É por isso que adolescente tem tanto conflito com pai e mãe. Porque ele se ressente disso. Aí agora, quem vai ser meu herói? E o que acontece muitas vezes é que vai procurar um herói lá fora. Alguém que eu não conheço tão bem quanto meu pai e minha mãe. Por isso que aquele professor da escola vira herói. Por isso que aquele colega mais velho da escola vira um herói. Aquela pessoa da rua, do condomínio, vira um herói. Mas sabe, toda geração tem que aprender com a geração anterior. É parte da vida. E o desafio que você tem como adolescente, como jovem, é conseguir crescer um pouco mais e descobrir, bem-vindo à vida real. E descobrir que apesar dos seus pais não serem perfeitos, eles são o presente de Deus para você. Vou repetir. Você não nasceu por acaso naquela casa. Você já parou para pensar nisso? Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 filhos. Tem um caçula aqui? Quem é caçula aqui? Caçula sofre, não é mesmo? O caçula sempre é acusado de ter sido jogado no lixo. Diziam para você que você tinha sido encontrado no lixo? Eu não sei qual é o prazer que o irmão mais velho tem de fazer isso com o caçula. Meus irmãos diziam que eu tinha sido achado no lixo. Aí quando isso não dava mais graça, eles diziam que eu tinha sido adotado. A mãe não conta, mas você foi adotado. É tortura de irmão mais velho.
Mas sabe o que acontece quando você está crescendo e você vai se tornando um jovem adulto? Você precisa entender que, apesar dos seus pais não serem perfeitos, eles são plano de Deus na sua vida. Sabe, não foi por acaso que você recebeu aquele pai e aquela mãe. Eles foram escolhidos a dedo por Deus para você. Já parou para pensar nisso? Você precisava ter um pai e uma mãe desse jeito. Ai, agora complicou, né? Nas virtudes e nos defeitos que eles têm. E quando você aplica os princípios bíblicos de honrar pai e mãe pela fé, você descobre Deus usando os defeitos e as qualidades dos seus pais na sua vida. Creia, funciona. Eu me sentia rejeitado pelo meu pai, eu tinha um relacionamento horroroso com ele até 20 anos de idade, porque eu não era o filho predileto dele. Meu pai não era crente e ele tinha um filho predileto dentro de casa. Eu me sentia rejeitado e eu não dava abraço no meu pai. Eu não tinha prazer em estar do lado dele. Eu acertei minha vida com Deus e eu comecei a aplicar princípios bíblicos de honrar pai e mãe, de obedecer meu pai. Eu trabalhava, pagava minhas contas, eu tinha minha vida e meu pai decidiu que eu tinha que chegar em casa às 11h30 da noite. E durante um ano eu cheguei em casa às 11h30 da noite. Eu disse para ele: é bobagem isso, não faz sentido isso. Mas a Bíblia diz que eu tenho que obedecer você. Eu estou morando aqui debaixo da sua casa, eu sou solteiro, eu vou me submeter a você. Quando você mudar de ideia, por favor, me avisa, porque no dia seguinte eu quero chegar mais tarde. E aconteceu, depois de um ano ele chegou para mim e disse: aquele negócio de 11h30, esquece. Mas eu acho que foi uma das poucas vezes na vida que ele me viu obedecer. Sabe o que aconteceu? Meu pai morreu 3 anos depois que eu acertei minha vida com Deus. Mas porque eu usei o princípio bíblico de me submeter à liderança dele, eu descobri um pai que eu não sabia que eu tinha. E o meu relacionamento com ele foi restaurado. Meu pai teve 2 infartos em 24 horas e faleceu, com Jesus no coração. Eu tive a oportunidade de participar de todo esse processo. Todas as gerações têm que aprender umas com as outras. Se você faz parte da nova geração, o seu desafio hoje à noite é dizer: Deus, eu não sei como e nem porquê, mas eu quero aprender com a geração mais velha lá em casa. O Calvin, eu gosto muito das histórias dele, não sei se você conhece. Eu aqui não vou conseguir ler o que está escrito lá. Alguém pode ler para mim bem alto? Agora deu. Vocês querem um pouco d'água? Eu tenho um regador cheinho aqui. Ele falando para as flores, né? Aí o Calvin diz: sou eu quem decide se vocês recebem água ou não. Eu controlo o seu destino, suas vidas estão nas minhas mãos. Essa é a atitude de quem não tem um coração ensinável. Ele acha que está no controle da vida. Ele faz tudo o que ele quer. Sem mim vocês estão mortas. Sem mim vocês não. Quem não tem um coração ensinável se ilude achando que controla a vida. Quem controla a nossa vida é Deus. Amém? Amém. Ou eu aprendo com as outras pessoas ao meu redor, ou eu estou perdendo o melhor de Deus na minha vida. Essa é a ideia de igreja. Por isso que igreja é mais do que grupo de jovens, é mais do que grupo de terceira idade. Por isso que igreja não pode só ter música que agrada a terceira idade, não pode só ter música que agrada aos jovens. Por isso que igreja não pode ser só a cara de uma geração, tem que ser a cara de todas as gerações. E é por isso que dá encrenca. Bom, em algumas igrejas, acho que vocês não devem ter isso, eu imagino. A igreja da pioneira é diferente, né, pastor Camargo? A igreja da pioneira não tem, mas acreditem, tem igreja que dá encrenca. Acreditem, isso eu já li em livros. Esse é o nosso grande desafio.
Mas para que isso aconteça, eu tenho que começar a olhar para pessoas de outras gerações e aplicar esse princípio de que eles podem ser heróis da fé. Podem ser pessoas que me inspiram, pessoas que me animam a prosseguir, me animam a ir adiante na carreira da vida cristã, buscando santidade, buscando servir a Deus. Você tem heróis da fé? Tem pessoas de outras gerações que inspiram o seu coração? Quem são essas pessoas? Consegue lembrar de alguém? Alguém de outra geração que inspira o seu coração? Você tem uma nuvem de testemunhas na sua vida? Pessoas que quando você vacila na fé, você lembra delas para aquecer o coração e dizer, vale a pena. Todos nós precisamos disso. Porque isso vai nos ajudar a prosseguir pela fé, porque a vitória, a vida de santificação, a vida em que nós vamos impactar a sociedade onde nós estamos, ela exige de nós passos de fé todo o tempo todo. E sozinho, na força da carne, só porque eu quero, eu não dou conta. Mesmo com toda a disciplina da cultura alemã, não dá conta. Porque a carne é fraca. Nós precisamos da força do Espírito. Nós precisamos uns dos outros. Não deixe a pessoa perceber agora, para ela não ficar muito cheia de si. Dá uma resenha de canto de olho para essa pessoa do teu lado aí. Você precisa dela. Sem ela, a vida cristã vai ficar mais pesada. A gente precisa. Essa é a ideia de igreja. A igreja é corpo de Cristo. Não é instituição, não é CNPJ. Não é nem rito religioso, gente. É corpo que se ampara, se ajuda, se anima. E é pela fé que a gente prossegue. Vamos ler juntos esse texto? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Fé e esperança estão sempre ligadas. Porque eu tenho fé, eu espero algo melhor. Porque eu tenho fé, eu arrisco, eu vou tentar algo novo. O ser humano sempre vai ser motivado pela fé. Se nós queremos realmente nos tornar uma denominação missionária, se nós queremos que as nossas igrejas alcancem a cidade onde elas estão localizadas, se nós queremos ganhar os nossos vizinhos para Cristo, nossos parentes que não conhecem a Cristo, se nós queremos viver essa vida santa para impactar a sociedade onde nós estamos, nós temos que dar passos de fé e arriscar. Sabe qual é o nosso desafio? É isso aqui. Isso aqui é uma reunião de célula na minha igreja. Os adultos estão sentados fazendo célula. O que as 3 crianças estão fazendo? 2 estão com o iPad e a outra com o celular. Você somando a idade de todos aqui não dá 15 anos, gente. Somando a idade dos 3 ali não dá 15 anos. O meu neto tem 3 anos. Ele pegou meu iPad outro dia, abriu o iPad, ele descobriu jogos que a minha esposa não sabia que tinha no meu iPad. Outro dia o meu filho pegou o meu netinho sentado, conversando com um amigo dele que mora nos Estados Unidos. Ele disse, que isso, Mateus, o que você está fazendo? Falando do tio Carlos. Com 3 anos, gente. Ele pegou o iPad, ele botou o dedinho no aplicativo do Skype, ele viu a foto do tio Carlos dele, ele apertou lá, chamou e ele estava conversando. Se uma criança de 3 anos conversa muito, né? Conversando com o tio Carlos lá dando trela para ele. É um outro mundo, gente. Tem alguns adultos que andam incomodados com jovens que ficam durante o culto com o celular ligado. Você já viu isso? E tem muitos deles que são sem vergonha mesmo. Tem muitos deles que estão no Facebook, estão na internet.
Mas sabe o que eu descobri? Tem uma porção deles que estão postando coisa do sermão no Facebook, estão mandando, tweetando coisa que eu falei no sermão, e aí o outro está dizendo que gostei, curti. É outra cabeça, gente. Ou a gente aprende a lidar com essa nova geração, ou é melhor a gente virar a igreja da terceira idade. É uma proposta. Convenção Batista pioneira da terceira idade. O que vocês acham? Ela não tem um futuro muito longo, mas pelo menos na eternidade ela dura. Na realidade, o que o escritor de Hebreus está falando é sobre nós exercitarmos a fé para conseguirmos arriscar e atingir todas as gerações. Não apenas aprendermos com as gerações, mas fazermos aquilo que ainda não fizemos. Se a sua igreja quer ser uma igreja missionária, prepare-se. Mudou. Você faz comida do mesmo jeito que você fazia há 15 anos atrás? Mulheres, faz? Não. Homens lá no trabalho, mulheres que trabalham, lá no trabalho, você faz o seu serviço do mesmo jeito que você fazia 10 anos atrás? Não. Aí a gente chega na igreja, e aqui a frustração de pastor, tem alguns membros que querem que a gente seja pastor do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. E quando você traz qualquer ideia de mudar a estratégia, método na igreja, não pode. Porque meu avô fundou essa igreja e era desse jeito, e tem que continuar a ser desse jeito. Não pode mudar nem a hora de começar o culto. Porque quando a igreja foi organizada, era nessa hora. É interessante porque você vê aí em Hebreus 11 uma referência a Abraão. Hebreus 11:8 lá, se você está com a Bíblia aberta, vai para lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigir-se a um lugar. Ele arriscou, gente. Abraão não ficou fazendo o que a sua geração fazia, ele não ficou no mesmo lugar onde ele estava, mas ele arriscou para mais tarde receber como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Curioso, né? Eu, quando assumi minha igreja, primeira reunião de liderança, os líderes, com muito orgulho, eles disseram para mim que eles tinham recentemente construído uma meia-água no fundo da igreja para ser a sede do serviço social da igreja. Tinha um escritório médico, odontológico, uma salinha para aulas e 2 banheiros. Bacana, não é? Eu achei muito legal, muito bem feitinho tudo. Mas eles estavam muito orgulhosos porque eles não começaram a obra enquanto não tivesse todo o dinheiro para a obra em caixa. E quando tinha todo o dinheiro, eles começaram e fizeram a obra. Não é bacana isso? Tadinhos, eles não sabiam com quem eles estavam se metendo, gente. Eu não fico esperando ter dinheiro para fazer as coisas. Alguma igreja aqui começou a fazer a obra quando tinha todo o dinheiro em caixa? Se no reino de Deus você ficar juntando dinheiro para fazer as coisas, você não vai fazer nunca. Mas quando você começa a fazer, não é verdade que Deus manda o dinheiro? Deus manda o recurso? Ou a gente acredita que Deus provê e dá um passo de fé, que meu povo fez, que pisou e o rio abriu, mas ele nunca vai ver Deus agindo, e foi o que Abraão fez. Ele foi, não sabia bem para onde ia, mas ele sabia uma coisa: eu tenho que obedecer a Deus, é nessa direção que Deus está mandando. Eu não sei onde vai dar, mas eu sei que é nessa direção que Deus está mandando. É interessante que você continua lendo esse texto. Lá no versículo 19 diz: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e que figuradamente recebeu Isaac de volta dos mortos. Ele foi até o monte com o filho dele, ele tinha ordem de Deus para matar o filho, e ele disse: eu não estou entendendo nada, mas Deus está mandando, eu vou fazer. Mas tem uma coisa, hein? Eu sei que Deus tem poder para me mandar matar e ressuscitar. Então eu vou. Não interessa se é uma coisa que parece fora do normal. Já imaginou se Deus começar a mandar a juventude da sua igreja justamente para aquela boca de fumo da cidade? Como é que vocês iam se sentir? Se Deus resolvesse que as mulheres de Nova Santa Rosa, o MCA, ia abrir um trabalho
na zona de prostituição da cidade, porque tem, toda cidade tem. E ao invés de se reunir só no templo para fazer a reunião da LCA, vocês iam começar a fazer um estudo bíblico lá na casa daquelas mulheres. Porque à tarde elas não trabalham, é só à noite que elas trabalham. À tarde elas estão de barco. Dá para fazer estudo bíblico. Como é que os homens da cidade iam reagir? Eu espero que os da igreja não ficassem com medo, né, de descobrir alguma coisa. Mas você pode imaginar um recuo na cidade? Vocês podem imaginar? Gente, está faltando essa ousadia no povo de Deus. Nós estamos muito acomodados nas quatro paredes, cantando glória, glória, aleluia, batendo palma. A igreja está com 50 detentas preparadas para batizar. Tudo boa conduta, elas estão no semiaberto, cumprindo pena. E tem mais 30 fazendo discipulado. Então, em breve, eu vou ter 80 membros da minha igreja cumprindo pena. Eu fiquei feliz agora. Não sou só eu, o Senado, o Congresso Nacional também tem. A igreja tem boa companhia agora. É a minha igreja e o Congresso Nacional que tem detentos no rol. Mas tem gente que está insegura na igreja. Você conhece a igreja com um detento no rol? E aí? E o índice de recaída não é baixo. Depois que elas saem. E aí? Aí nós estamos tentando fazer uma casa, porque muitas delas foram abandonadas pela família, rejeitadas. Não tem para onde ir quando elas saem. Então a gente está tentando arrumar um jeito de ter uma casa onde elas podem vir para morar, nesse processo de ressocialização, para fortalecer a fé. Esse dinheiro? E daí? Vocês não fazem ideia da quantidade de e-mail, crítica e palavra que eu levei quando a pessoa que está doando dinheiro para pagar o curso de teologia à distância que o Fernandinho Beiramar está fazendo, começou a fazer a doação na nossa igreja, e a nossa igreja repassava o dinheiro para a faculdade teológica. Ai, aquele bandido! Mais uma razão, né, para tentar ver se o bandido se converte. Ou não é isso que a gente faz? É com bandido que a gente lida, né? A ideia é lidar com bandido para o bandido se converter, ou é só gente boa que a gente lida? Nós temos muita dificuldade de olhar o que é eterno. Nós ficamos no temporal, no que é conveniente. O desafio é colocar os olhos no eterno. Você quer que a sua igreja cresça? Coloque os olhos no eterno. Crescer de fato. Hebreus 11, 32, 37 conclui. Ele diz: olha, eu tenho muito mais testemunhas para incentivar vocês, para estimular vocês. Gente que fez coisas incríveis em nome de Deus, surpreendentes em nome de Deus. Ele vai lá no 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fim da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fim da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Ufa! Que lista! Qual é a sua lista? Quem está na sua lista? Na sua nuvem de testemunhas?
Você pode ter pessoas que já morreram, pessoas que ainda estão vivas, personagens bíblicos. Por exemplo, na minha lista eu tenho Elias, que é o personagem bíblico do meu coração. Eu gosto de ler histórias de Elias, eu leio livros sobre Elias. É um personagem bíblico que me cativa. Qual é o personagem bíblico que está na sua lista de nuvem de testemunhas? É aquele que aquece o seu coração. Eu tenho pessoas que eu não conheci, mas que sua biografia, a história de vida me inspira. Uma delas é Peter Marshall. Como eu gosto da história de vida dele. Um pastor. Billy Graham, que vida, que exemplo de integridade. Que homem, quanta coerência de vida, de ministério. Pessoa que eu não conheci, o meu avô Obama. Meu avô morreu aos 54 anos, deixou 10 filhos. Ele era um pregador leigo, presbiteriano, plantou várias igrejas na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Minha mãe tinha 7 anos quando ele morreu. Mas as histórias que eu ouvi dele, histórias inspiradoras, ele está na minha nuvem de testemunhos. Tem pessoas que eu conheci que morreram já. Pastor Bob Hamilton, trabalhei com ele nos Estados Unidos 5 anos, enquanto eu plantava uma igreja hispana. Que homem de Deus! Ele me ensinou muito sobre ministério. Foi um outro seminário que eu fiz com ele. Homem de oração. Homem que juntava erudição com espiritualidade. É uma combinação que poucos conseguem fazer. Que coisa linda! Pastor Nilson Família, eu fui seminarista dele em Niterói. Que evangelista, que capacidade que aquele homem tinha para evangelizar. Que dom espiritual, eu nunca convivi tão perto de uma pessoa com dom de evangelista. Ele evangelizava poste e poste tomava decisão, gente. Impressionante. Tem pessoas que estão vivas hoje. Pastor Marcílio Teixeira, alguns conhecem aqui. Pastor Avelino Ferreira, um obreiro do nosso estado, que é pastor emérito em nossa igreja. Que inspiração! Meu irmão lá da igreja que ele diz, pastor, no tempo que o pastor Avelino ainda pregava, hoje ele já não prega, está com 88 anos. O pastor Avelino ainda pregava, subia com dificuldade ao púlpito, já idoso. Aquele irmão diz, pastor, quando o pastor Avelino começa a subir naquele púlpito, ele para mim ele já pregou um sermão. 60 anos de ministério atrás daquele púlpito, de coerência, para mim o sermão já está pregado, eu já posso ir para casa. Pessoas que inspiram, pastor Samuel Nietzsche, pastor Irlande Pereira de Azevedo, lá de São Paulo. Esse meu mentor, uma pessoa que abençoa demais. A minha mãe está com Alzheimer há 7 anos. Mas que mulher de oração, que inspiração para a minha vida. Que inspiração, é uma pessoa que aquece meu coração. Só de lembrar as conversas que eu tinha com ela, como fez falta quando chegou a doença e eu não tinha mais como sentar, conversar com ela e ouvir palavras de sabedoria dela com relação a algumas situações ministeriais até. Eu queria que você gastasse algum tempo agora. Está virando, você vira o próximo slide? Vamos lá para o próximo. Travou aí. Oi? O computador está pensando. Agora foi. Eu queria que você respondesse essas perguntas num grupinho aí de 3. Vira a cadeira assim de leve. Responde essas perguntas aí. Fala um pouquinho. Só nuvem de testemunhas. Os 2 nomes, 3 nomes que você está lembrando, se você lembrar. Quem faz parte. Se elas estão vivas ou mortas. Vamos lá, bem rapidinho. A gente está fechando a mensagem. Mas eu queria que você tivesse esse tempo. Compartilha aí. Quem é a sua nuvem de testemunha? Quem são as pessoas que inspiram o seu coração, aquecem o seu coração, que ensinam você? Pessoas de outra geração que aquecem a sua alma. Vamos lá, rapidinho.
Eu queria que você visse agora o vídeo. Todos nós temos um grande desafio na vida. Não tem como viver a vida adulta sem sermos desafiados a aprender alguma coisa nova o tempo todo. Mas isso não é só coisa da nossa geração, não. Sempre foi assim, faz parte de viver a vida humana. Então, eu queria que eu ver esse vídeo nos ajudasse a entender. Então, a gente aceitasse esse fato e você olhasse para a sua igreja, pensando na sua igreja e dissesse, bom, então como que eu posso ajudar a minha igreja a encontrar novas maneiras de fazer a mesma coisa? Como que eu posso ajudar a minha igreja a se adaptar aos novos tempos? Então, como que eu, líder, como que eu, membro da igreja, posso abençoar a minha igreja para que ela tenha as respostas para esse tempo? E talvez você perguntar para você mesmo, como que eu posso fazer isso? E talvez isso vai ajudá-lo a entender seus filhos melhor. Talvez isso vai ajudá-lo a saber como se relacionar com seus pais. Se esse conceito estiver presente, todos nós temos que aprender uns com os outros. E na vida a mudança faz parte da existência humana. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Dere Ansgar? Ja, eller ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjør du? Ja, det var meg. Ja, unnskyld. Takk. Ja. Ja, så det har ikke gjort noen ting helt fortsatt. Nei, jeg beklager at det tar til. Altså, så holdt på å legge opp til et helt nytt system, og da skal alle ha helt på en gang. Ja. Så kommer ikke inn i den, eller? Nei, den ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er ikke. Du har gjort bare sånn? Nei, det er kommet til det. Du bare gjør sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte å gå videre. Åja, ok. Ja, men du skjønner, inni her, så ligger det kanskje flere mindre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark, på en måte her, og så blar du over på neste side sånn, da fortsetter teksten her. Ja, blar, altså. Du blar. Men jeg skal tilbake da. Ja, da bare blar du tilbake. Du kan ta der, og så der, så tilbake til den teksten du hadde seg. Ok, så slutter der, og så fortsetter den der. Ok, så må jeg skal avslutte dagen da. Ja, bare slår du sammen permene. Ja, skal den lokke der. Sånn. Der lokket der, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her. Ja, alt ligger lagret inni her. Det viser hvis du forskyper, ja, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. For det er noe med det at du har holdt på med skriftruller, så tar det litt tid å konvertere så bra i en bøk. Ja, det er jo det. Ja, men det er før det går. Du kan gå inn en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kaller det? Blar. Jeg blar frem og tilbake, og når jeg skal være ferdig, så bare lukker jeg den der. Flott, det er kjempefint. Nei, men lukker jeg den, ikke sant? Nå er det sånn ennå, for jeg har ikke åpnet den. Du åpner fra andre siden. Så det er dritgivelig, da. Du åpner fra den siden der. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du ikke lekt manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Åja, den ja. Ja, men ikke sant, jeg har det samme problemet. Får du på? É a luta para aprender a usar livro, né? Sair do papiro para o livro. Mas você se sentiu parecido com você sendo ajudado por alguém a aprender a lidar com o computador? Mesmo drama, a mudança sempre traz desconforto na vida da gente. Mas nós sempre podemos aprender, sempre. O que é necessário? É necessário ter o quê? Um coração ensinável. O primeiro desafio dessa noite é você quer aprender com os mais experientes na fé. Você quer deixar que Deus te ensine através daqueles que já viveram um pouco mais. Você quer aprender com seus pais, quer aprender com aqueles irmãos que têm um pouco mais de anos de caminhada.
Você quer aprender com Deus? Ter um coração ensinável é essencial para ter saúde na vida cristã. Não tem como viver a vida cristã com saúde sem manter um coração ensinável. Você vai ter oficinas aqui, você vai ouvir coisas diferentes, você vai ser lembrado de coisas que você já conhece, mas quem tem um coração ensinável ouve a voz de Deus. Enquanto ouve o que já conhece, lê um texto que já leu várias vezes, mas o coração ensinável é um coração de carne. O Espírito tem facilidade para aplicar. Você quer ter um coração ensinável? Peça a Deus isso hoje. E quem sabe a sua decisão nessa noite é a decisão de viver pela fé, de colocar os olhos no eterno, de aceitar o desafio de fazer aquilo que não é normal, aquilo que foge do comum, aquilo que você já fez a vida inteira, mas por amor a Deus, porque crer que é possível com Deus, eu vou arriscar, porque eu tenho uma mensagem que é essencial para essa geração. Eu tenho uma mensagem que precisa ser entregue e eu preciso tirar esse papel que foi útil durante tantos anos, mas que já não é mais atraente para essa geração. Eu preciso colocar um papel embrulhando esse conteúdo que é eterno, para que essa geração conheça, para que aquelas mulheres se sintam atraídas e confessem Jesus como Salvador, para que aqueles jovens, para que aqueles adultos, aquele pessoal lá naquela casa de idosos, aquele pessoal da casa de recuperação, quem sabe aqueles estudantes da universidade, eles descubram que há vida e vida eterna em Cristo Jesus. Mas eu tenho que dar um passo de fé. Isso não vai acontecer por acaso. Abraão teve que sair da sua parentela, teve que sair da sua casa e dar um passo de fé. Qual a resposta que o Senhor dá ao Senhor? Feche seus olhos. Nós vamos começar a ouvir a música Sonda-me, ó Deus. O grupo vocal vai começar a cantar. E você vai de olhos fechados. Você está orando e dizendo: Deus, sonda o meu coração, fala comigo. E você vai estar orando e dizendo: Deus, me dê um coração ensinado. Me desafie, Senhor, a dar passos de fé na minha vida pessoal. Me ajude a levar a minha igreja a dar passos de fé. Porque eu quero que a minha denominação, a Convenção Batista Pioneira, seja conhecida como uma denominação que dá passos de fé. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Mas eu posso ficar de pé dizendo: eu respondo sim ao meu Senhor. Quem sabe a sua resposta nessa noite tem a ver com dar um passo de fé e você sabe que precisa. É uma decisão difícil para você, porque você tem dificuldades de dar um passo de fé, de lidar com o improvável, com o que não está sob o seu controle, mas você sente de Deus que hoje é o dia. É agora que você tem que fazer isso. Coloque-se de joelhos.
Converse com Deus e fale sobre essa decisão com Ele, enquanto você ouve mais uma vez a letra preciosa dessa música. Santo Espírito que fala conosco, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos guia em toda a verdade. Nós te adoramos, Senhor, e te rendemos glórias, louvores. Ó Deus, unidos como teu povo, como filhos do Senhor, nós estamos dizendo, fala conosco, Senhor. Nós te damos graças, porque o Senhor nos desafia a termos um coração ensinável, para aprendermos com essa nuvem de testemunhas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Pessoas que aquecem o nosso coração, que nos inspiram. Ó Deus amado, continua usando essas pessoas para abençoar nossas vidas. E nos transforme, Senhor, em alguém que abençoe outras vidas, que inspire outras gerações. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a sermos inspiração por vivermos pela fé. Sermos inspiração por demonstrarmos uma confiança plena no Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que de joelhos está dizendo: eu estou dizendo ao Senhor, eu quero esse coração ensinar. Faz uma obra durante esses dias inesquecível, transformadora, Senhor. Abençoa cada momento deste congresso. Ó Deus, que como resultado desse congresso, cada igreja aqui representada seja impactada. Que nós vejamos essas igrejas crescerem com a Tua graça, com o Teu amor e com pessoas sendo atraídas pelo Teu Evangelho. Ó Deus amado, usa-nos, Senhor, como um farol no deserto. Lança cada um de nós como uma flecha, para que nós possamos levar o Teu Evangelho. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Vamos cantar.